Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, agora tratando do capítulo 6. No capítulo 6 começa um processo de grandes cataclismas e de grandes ações da parte do Senhor, no sentido de julgar a terra. Então nós começamos aqui com a abertura dos 7 selos, e cada selo que vai sendo aberto, nós temos uma série de acontecimentos significativos, poderosos, sendo relatados aqui no capítulo 6. Na verdade, serão 3 grandes blocos de flagelos. Primeiro, que nós vamos começar a ver agora, a abertura dos 7 selos. Depois, nós veremos as 7 trombetas. E, por fim, o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Então, vamos começar aqui lendo o verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Então veja, o Cordeiro presente aqui nessa cena ainda, como nós vimos lá no capítulo 5, no capítulo 4. O Cordeiro, então, aquele que é achado digno de abrir os selos, ele abre o primeiro selo desse livro. Volto a dizer, esse livro representa a revelação de Deus, e Apocalipse também é parte dessa revelação de Deus. Não só a revelação do amor, da graça de Deus, mas também a revelação da ira e do poder de Deus sendo desferido sobre a terra para julgar a humanidade. Então, o verso 2 diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Alguns defendem a tese de que esse cavalo branco e o seu cavaleiro representam Jesus. Só que dentro do contexto que nós estamos vendo aqui, cada selo que é aberto e é liberado um cavalo com uma cor específica, esses cavalos e os seus respectivos cavaleiros vêm para trazer grande destruição. Então, eu descartaria essa visão de que esse cavalo branco, esse cavaleiro no cavalo branco, significa Jesus. É bem possível que esse sim seja um grande líder mundial, possivelmente o anticristo, que vai liderar a humanidade, propondo um novo sistema de governo, mesmo porque nós temos visto, os sistemas de governos criados pelo homem e as suas propostas, messiânicas, todas elas ao longo dos anos caírem por terra. Por exemplo, o comunismo também se provou ineficiente, agora o capitalismo também. O comunismo propunha uma igualdade a todos, só que ele criava uma classe superior de políticos, representado principalmente pelo Partido Único comunista, e esse grupo ele dominava os mais pobres, os que não tinham poder. Então era uma classe privilegiada. Então nós tínhamos no topo da pirâmide um grupo pequeno que dominavam os operários, os trabalhadores, em grande número, situados abaixo dessa pirâmide. Então o comunismo se tornou ineficiente e produziu mais dominação e desigualdades. O capitalismo tem se provado também ao longo das décadas que não é um sistema perfeito. Para nossa surpresa, um estudo recente provou que nos últimos 50 anos, o capitalismo só aumentou as desigualdades sociais e econômicas. Trocando em miúdos, os ricos se tornaram mais ricos e os pobres se tornaram mais pobres, ao passo que os ricos que detinham o poder, que detêm o poder, subjugam e pressionam e se usam, na verdade, da fragilidade dos mais pobres para se tornarem cada vez mais ricos. Então é possível que esse novo líder mundial, o anticristo, venha propor um novo sistema de governo com uma visão messiânica, E sempre, quando se instaura o caos em uma sociedade, uma nação, o ambiente se torna propício para o surgimento de um Messias, alguém que proponha um sistema revolucionário que venha trazer salvação sobre o povo. Aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial com Hitler, A Alemanha estava no verdadeiro caos. Surge então Hitler, aumentando a autoestima do povo, propondo um novo sistema, dizendo sobre a necessidade da criação de uma super-raça, a raça ariana, e todos o seguiram então porque o caos estava instalado ali, eles precisavam de um Messias, de um Salvador.
Então o entendimento mais correto é que esse cavaleiro no cavalo branco é o anticristo e não Jesus. Seguindo aqui, abertura do segundo selo, no verso 4. E saiu outro cavalo, agora o cavalo vermelho, primeiro o branco, agora o segundo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então esse segundo cavalo, juntamente com o seu cavaleiro, representam a guerra. E foi dada autoridade para que ele disseminasse a contenda, as guerras, a matança. E nunca se viu na história da humanidade tantos conflitos armados sendo estabelecidos em pontos diferentes do globo. Nós temos conflitos armados na África, guerra civil entre tribos, entre nações, entre sistemas econômicos, capitalismo, comunismo. Nós temos conflitos armados ali no Oriente Médio constantemente. Aquela região é um barril de pólvora. Alguns países aqui da América Central também que vivem em instabilidade, com conflitos intensos entre governo e população. Enfim, vários pontos do planeta hoje estão cercados por guerras e com grandes conflitos, né? Então, todavia, nesse período, nessa fase, essas atitudes bélicas, elas se intensificarão. Então esse cavalo vermelho é o que vem trazer guerra. Ele tem poder para tirar a paz na terra. Verso 5, que é o terceiro selo que vai sendo aberto. À medida que esses selos vão sendo abertos, esses cavalos com seus cavaleiros vão sendo liberados, né? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem, então. Vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. Ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. É interessante observar que o que está sendo retratado aqui na abertura desse selo, representado pelo cavalo preto com seu cavaleiro, tem a ver com escassez de alimentos. E quando há escassez, a lei da oferta e procura diz que quanto menos alimentos, mais caros eles se tornam, porque existe uma demanda reprimida, existe um grupo de pessoas desejando adquirir esses alimentos escassos. Então a tendência é o preço subir. Então vai ser um período de grande inflação. Aqui nós podemos ter uma ideia do que significa isso quando nós vemos aqui uma medida de trigo. Uma medida de trigo era uma refeição muito fraca para uma pessoa passar o dia. Então seria o preço de uma única refeição, seria um PF de hoje, mas não um PF como nós comemos feijão, arroz, às vezes um ovo, uma salada e um bife, mas é algo muito mais pobre, nutricionalmente falando. Então, um dia de trabalho, ou seja, 1 denário representava um dia de trabalho. Um dia inteiro trabalhando seria suficiente para comprar uma única refeição pobre para uma única pessoa. Então imaginem uma família grande. Naquela época as famílias eram grandes, 5, 6 pessoas. Um dia de trabalho não seria suficiente para alimentar essa família, né? Então vai ser um tempo de muita escassez, consequentemente também de muita inflação. O quarto selo, vamos ler aqui o verso 8. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, novamente uma outra cor, né? Vimos o cavalo branco, vimos o cavalo vermelho, vimos também o preto e agora o amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e Inferno. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então aqui nós percebemos um evento de consequências absurdamente grandes. Se fosse hoje, aproximadamente 7 bilhões de pessoas vivendo na face da terra, 25% da população seria dizimada. Algo em torno de 1 bilhão e 600 mil pessoas. Não existiriam sepulcros suficientes, cemitérios suficientes na terra para que todos esses cadáveres fossem sepultados. Então os
os corpos deixados a céu aberto, insepultos, atrairiam muitas doenças, enfermidades, pestes se espalhariam pela terra. E aqui existem 3 coisas que vão ser usadas, né, para que essa mortandade se estabeleça: a espada, a fome e as feras da terra. Lá em Ezequiel também, um tipo de flagelo é mencionado usando esses três instrumentos: espada, fome e as feras da terra. Então será um período de grande destruição e devastação. Nesse sentido, nós podemos defender a tese de que essas coisas ainda não aconteceram, não existem registros na história da humanidade em que esses eventos pudessem ter acontecido. Isso desmonta, de uma certa forma, a interpretação de Apocalipse, que declara que tudo que está relatado aqui já ocorreu, né? É a visão preterista, né, que fala do passado. Não existem coisas ainda para que venham a acontecer do que está relatado aqui em Apocalipse, mas se referem ao passado. Olhando para isso, para a magnitude desses flagelos, nós podemos concluir que são coisas que ainda vão acontecer. Verso 9, o 5º selo está sendo aberto, né? Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É sabido que ao longo da história, a história da igreja, muitos se tornaram mártires, foram perseguidos, né, por conta do Evangelho. No Império Romano isso aconteceu também, aconteceu posteriormente também através da perseguição da igreja. Isso terminou um pouco, cessou um pouco em 300 depois de Cristo, quando Constantino declarou o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Mas depois veio o tempo da Inquisição, onde muitos também foram martirizados e mortos. Então todos esses são representados aqui, né, por aqueles que foram mortos, tinham sido mortos, conforme diz aqui no verso 9, pelo testemunho da palavra de Deus. No verso 10, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então essas almas desses que resistiram até o sangue, que deram a sua vida pelo Evangelho, estavam clamando ali debaixo do altar para que Deus exercesse o seu juízo. Antes que seja um pedido egoísta de vingança, na verdade eles estavam clamando pela justiça de Deus, pelo atributo de Deus que se chama justiça. Deus, como o justo juiz, ele executa a justiça e ele é absolutamente perfeito no seu julgamento. E aqui essas almas estão clamando para que Deus fizesse justiça, né? Diante de todos esses mártires, né, que morreram por amor ao Evangelho. Mas aí no verso 11 diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então existe o tempo de Deus. Embora essas almas estivessem clamando por justiça, Deus disse: aguardem, né? Ainda há alguns que precisam ser recolhidos, agregados a esse grupo, para que depois Deus pudesse exercer a sua justiça. Então existe o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Deus tem o tempo certo dele, na sua infinita sabedoria e presciência. Ele sabe exatamente o tempo em que todas essas coisas deverão acontecer. Então foi dito a essas almas: aguardem, repousem por um tempo, esperem, até que tudo se complete, né? Verso 12, agora o 6º selo está sendo aberto. Vi então, quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Eu vi recentemente um estudo, né, que nos últimos 50 anos o número de abalos sísmicos na Terra tem crescido assustadoramente. Então esse é um dado importante também. Talvez esteja sendo formado aqui um plano de fundo para que todas essas coisas venham um dia acontecer, ou talvez as estruturas da crosta terrestre estejam sendo abaladas pelo próprio Deus, preparando o ambiente para que isso aconteça. Então aqui fala de um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra,
como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então veja, nós temos aqui 7 classes de estruturas que foram afetadas por esse grande terremoto, por esse grande abalo sísmico e por essa grande movimentação das estruturas terrestres. E às vezes nós achamos que o homem, através da emissão do CO2 na atmosfera, vai destruir a camada de ozônio e dessa forma os raios solares vão nos atingir de forma a produzir doenças, ulcerações e até câncer. Existe um movimento mundial nesse sentido, né, para preservar essa camada de ozônio. Todavia, o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer ação que nós possamos fazer para preservar esse planeta. Apenas um único vulcão que entrou em erupção alguns anos atrás, aqui no Chile, um único vulcão, jogou uma tamanha quantidade de fumaça e de cinzas na atmosfera que afetou todo o tráfego aéreo em toda a América do Sul e em uma parte inclusive da Europa. Agora eu fico imaginando, se meia dúzia desses vulcões resolverem entrar em erupção ao mesmo tempo, seria a extinção da vida na Terra. Então o poder que está ali por debaixo, né, da crosta terrestre, e o poder, é claro, de Deus, é infinitamente maior do que qualquer ação humana que venha destruir esse planeta. Então nós estamos, na verdade, nas mãos de Deus. Basta Deus dar um espirro e todas as coisas aqui serão instantaneamente, imediatamente destruídas. Então, 2 ou 3 vulcões que entrem em erupção será uma destruição absurda na face da Terra, né? Então nós temos 7 classes aqui, né, de estruturas que são abaladas. Aqui relata em primeiro lugar o Sol, a Lua, as estrelas, a própria Terra, depois o céu, as ilhas e os montes também. São 7 estruturas ao todo. E também 7 classes de pessoas que serão afetadas. No verso 15 fala sobre isso. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então veja, aquela mesma atitude que Adão teve de se esconder diante de Deus, as pessoas vendo todas essas coisas acontecerem, se tornarão extremamente amedrontadas, estarão sensíveis e com extremo medo, né, querendo se esconder da própria ira de Deus, como se isso fosse possível. E chega ao ponto de desejar que cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Tem um outro trecho da palavra, aqui mesmo em Apocalipse, nós vamos ver isso. Eles desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. É como se o tormento e o sofrimento fosse tão grande e eles desejassem morrer, mas não conseguiriam nem morrer, nem conseguiriam produzir esse, entre aspas, alívio, né, daquele sofrimento todo, né? Então serão tempos difíceis, difícil até imaginar como tudo isso haverá de acontecer de fato e como nós suportaremos tudo isso. Alguns dizem que a igreja vai pegar o início da grande tribulação, outros defendem a tese de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós não sabemos exatamente, mas existem visões teológicas diferentes sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre elas um pouco mais adiante. Então nós terminamos aqui o capítulo 6 de Apocalipse, até o nosso próprio estudo, onde trataremos o capítulo 7. Deus abençoe a todos.